Bom, agora eu vou apresentar para vocês aqui a pesquisa de chamados. Primeiramente aqui no menu chamado, pesquisa. Ele carrega aqui uma interface com uma série de filtros aqui que a gente vai utilizar para filtrar os chamados, né? Para tornar a nossa busca mais refinada. Então, primeiramente aqui nós temos a aba de chamado, onde você tem aqui um número de chamado, onde você pode simplesmente colar aqui um número qualquer de chamado e pesquisar que ele já vai abrir um número direto. Posteriormente, a gente tem aqui cliente e CPF, onde você pode filtrar a sua busca também pelo cliente, pelo próprio nome do cliente ou pelo CPF do mesmo. Depois temos aqui o filtro de criação, ou seja, onde a gente vai setar o intervalo entre as datas de criação para refinar a nossa busca. Também temos aqui a aba de encerramento, onde a gente pode filtrar os chamados encerrados naquele período. Lembrando que aqui temos que prestar atenção por conta do filtro de criação com encerramento, porque todos os filtros aqui eles são complementares, ou seja, quanto mais filtro você colocar, mais refinada vai ser a sua busca. E, por exemplo, na questão do encerramento, para você filtrar os chamados encerrados num período X, o período de criação tem que ser maior, ou seja, o período de criação tem que ser sempre maior que o período de encerramento, porque, conforme eu falei, a filtragem ela é feita em complemento, uma à outra. Posteriormente, também temos aqui o filtro de departamento, núcleo e assunto, onde a gente escolhe aqui, por exemplo, um departamento, ele carrega os assuntos subsequentes relacionados, aqui o assunto e o núcleo. Isso também para refinar a busca. Também temos aqui o filtro de estágio e prioridade, ou seja, aqui é onde você vai escolher qual você quer, se é aberto, se é encerrado, se é pendência ou se é todos. Por padrão ele vem todo selecionado aqui. Depois aqui também, se você quer saber se o chamado está encerrado ou se ele está expirado ou é indiferente para você saber isso, né? E também a prioridade, que quando você abre o chamado você escolhe uma prioridade para ele. Aqui você pode filtrar também. E também temos o filtro de empreendimento, ou seja, para você filtrar seja por empreendimento, seja só pela torre, pela unidade, ou também se quiser usar os três filtros juntos também pode, né? Quanto mais refinado, conforme eu disse, quanto mais filtro tiver, mais refinado vai ser a sua busca. E também o de analista, ou seja, aquele que, como por padrão aqui, aquele que abriu, ou seja, se eu escolher um nome qualquer aqui, eu vou buscar os chamados que este analista em questão criou. E se eu colocou encerrou aqui, eu vou buscar os chamados que foram encerrados por aquele analista. Quando eu coloquei encerrou aqui, ele já me deu esse alerta. Para selecionar este filtro de encerramento do analista, o estágio deve ser apenas chamados encerrados, ou seja, se eu estou buscando chamados que o analista encerrou, eu tenho que vir aqui no status prioridade e colocar somente encerrado, certo? Agora vamos ver aqui que ele não dá essa mensagem. O mesmo vale aqui para o encerramento, né, que aqui ele me habilitou a data. Então eu vou desselecionar aqui. Eu vou fazer uma simulação aqui. Eu vou colocar uma data maior. Vou colocar aqui 2012. E vou fazer uma pesquisa. Lembrando que eu não coloquei nenhum outro filtro. Ó. Vou até voltar aqui. Apenas da data. Ou seja, ele vai me trazer todos os chamados simplesmente criados naquela data. No
caso 19/6 a 19/7. Então aqui ele já me trouxe, no caso que ele me mostrou a data em que eu pesquisei e o número de chamados. Então vamos supor que deu 145 chamados. Eu quero filtrar um pouco isso aqui. Então, por exemplo, vou filtrar por... Deixa eu ver um filtro melhor aqui. Por criação, por analista. Vou colocar aqui. Aqui. Eu coloquei o filtro de analista. Ele imediatamente aqui já filtrou para mim todos os chamados criados nessa data de criação para esse analista. Então aqui já pode visualizar que ele só mostrou os chamados que aquele analista em questão criou. E também aqui eu vou colocar agora, por exemplo, eu quero filtrar todos os chamados dessa data por esse analista que estejam encerrados. Então coloquei o filtro, pesquisei, ele já me trouxe aqui todos os chamados encerrados. Agora vamos pôr aqui em aberto, apenas um. E eu também posso fazer complementar, vamos supor que eu quero só os abertos e encerrados, por exemplo. Aqui ele já me trouxe tanto o aberto quanto o fechado. E também aqui vamos supor que eu quero o aberto e em andamento. Ele me trouxe só um chamado. Então, a sequência para fazer uma pesquisa é sempre lembrar que todos esses filtros aqui são complementares um ao outro. Ou seja, cada vez que eu coloco um filtro aqui, seja destaque, empreendimento, analista, ele sempre vai filtrar ainda mais o chamado. Aqui, por exemplo, vou simular que eu vou colocar aqui um ID qualquer. Aqui, imediatamente ele já vai para a página do chamado, que tem a descrição que eu vou abordar na próxima videoaula. Então, sobre pesquisa de chamados, é isso aí.